E em nosso mural de hoje, o nosso sócio Charles Francisco Lorenzi, da cidade de Lauro Miller, em Santa Catarina, nos enviou uma foto com a sua família. Obrigada, Sr. Charles, por nos ajudar a evangelizar. Venha fazer parte da nossa obra de evangelização. Então, faça como o nosso querido sócio Charles, ele é de Lauro Miller, lá em Santa Catarina. Você também, a gente quer conhecer você, quer conhecer a sua família, então manda sua foto para cá, nesse endereço que apareceu no seu vídeo. E a gente faz questão de mostrar essa foto, porque assim o Brasil inteiro fica sabendo quem é você, que você é um sócio, de fato, evangelizador, nos ajuda nesse projeto todo de evangelização, levando a palavra de Deus através justamente dessa colaboração que você faz, para que todas as pessoas do Brasil inteiro possam conhecer e também viver plenamente a palavra de Deus. Por isso, você ainda hoje, no programa de hoje, vendo o nosso querido irmão, quem sabe, não se anime a mandar a sua foto para cá, para que a gente possa divulgar e apresentar para o Brasil inteiro. Quero lembrar também que você pode ainda fazer o seu pedido de oração, escrever para cá, pelo seu e-mail, brasilcristão@rs21.com.br ou então pelo telefone, 3871-9620. Ligue, faça sua participação e no final do programa, quem sabe, você não será o sorteado ou sorteada para receber na sua casa a vela e o terço que aparece aí na sua tela para que você possa rezar de maneira um pouco mais contrita. Então, quem sabe você não será o grande sorteado dessa noite, ou melhor, o grande privilegiado dessa noite. Muito bem, nós, no primeiro bloco, na escalada, eu dizia para vocês, olha, vamos falar hoje sobre família. O que é que você pensa sobre família? E para a gente conversar sobre isso, vamos bater um bom papo com o entrevistado de hoje, com o convidado, melhor dizendo, Padre Bruno, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Padre. Bem-vindo por você ter aceitado o convite, tá bom? Eu que agradeço estar aqui com vocês. Que para bom. mim é sempre uma alegria. Que bom. Pode sentar, por favor? Então, nós vamos conversar. Eu estava vendo ali, por isso que eu te perguntei, você se chama Bruno do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E seu pai tem alguma explicação especificamente para isso, não? Então, porque assim ele tem, por que o Espírito Santo? Porque eu achei bonito. Sim. Bonito e interessante. A presença do Espírito Santo, né? Sobretudo, eu penso, assim, eu não tenho uma explicação certeira sobre isso, histórica, não sei dizer em concreto. Mas eu posso dizer que eu já encontrei sobrenomes assim em outros lugares, inclusive em Portugal, né? E eu penso que seria questão de cristãos novos, né? Recém-batizados, claro. Que pelo fato de ter recebido o batismo, colocaram esse sobrenome do Espírito Santo. Que legal. Agora, você estava me dizendo que você foi ordenado há pouco tempo, foi... Exatamente, eu sou um padre novo, fui ordenado na festa de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro do ano passado. Você sabia que minha mãe é devotíssima de Santa Luzia? Olha só, minha padre. Minha mãe tem um grande abraço, um grande beijo para minha mãe, está lá em Vieiras, Minas Gerais, devotíssima de Santa Luzia, né? Eu acho isso muito bonito, né? A proteção da vista, da visão, né? E até aquela questão assim, de ter um olhar novo sobre as coisas, né? Então você foi ordenado de Santa Luzia. Santa Luzia. Né? E agora estou ali trabalhando, eu sou professor no Seminário dos Legionários de Cristo, em Arujá, São Paulo. E lá em Arujá seria qual fase da formação? Então, lá é a formação inicial do noviciado. Nós temos um grupo de 13 noviços e uns 9 postulantes que estão fazendo uma experiência para, se Deus quiser, discernir se é a vocação deles e assim entrar em setembro. Tá. Você podia explicar assim, como é que é esse processo, por exemplo, tem aspirantes não, como que a gente poderia chamar? As pessoas que querem entrar, elas já moram no seminário e depois quais são as fases depois dessa? Então, primeiramente se faz um acompanhamento do vocacionado, junto com a sua família. Aí ele continua morando na casa dele. Exatamente. E tal. Nós temos também seminários menores, tá. Que a Congregação dos Legionários de Cristo atualmente tem seminário menor em Curitiba, no Paraná. E ele pode fazer esse acompanhamento com a sua família, visitando algum seminário perto, né? Temos também, às vezes, grupos juvenis, onde ali o adolescente pode ir amadurecendo, discernindo a sua vocação, né? E depois, em um primeiro momento, tem o postulantado, que já é um momento forte de discernimento, onde o candidato, né, à vida religiosa na congregação, ele
com a luz de Deus e com a ajuda dos seus superiores, vão discernindo. Mas aí já vai afunilando um pouco a questão do discernimento, em que a pessoa tem que começar a tomar algumas decisões, se vai continuar, se não vai. No postulantado já é assim? Não é assim uma decisão definitiva já no postulantado, né? De fato, há uma dinâmica na mesma vida religiosa, né? Primeiro, depois do noviciado, tem a primeira profissão dos votos, por 3 anos, que o Código de Direito Canônico nos pede, justamente para amadurecer realmente o discernimento. Eu também foi assim. Antes da profissão perpétua. Comigo também foi assim. Comigo também foi assim. Foi o primeiro, depois do noviciado, eu fiz a primeira profissão, né, que a gente chama profissão simples, na época a gente falava assim. Por 3 anos, né, você faz o discernimento, depois você faz a perpétua. Em alguns casos, até a pessoa pede mais um ano, não sei como é que funciona nos legionários, ou se hoje funciona assim ainda. Aí, depois disso, a pessoa já entra num processo de teologia, filosofia. Sim. Então, na nossa formação, depois do noviciado, nós fazemos 1 ou 2 anos que nós chamamos de estudos humanísticos, estudos clássicos. Latim, grego, literatura, história, né? E depois disso já começa o quinquênio filosófico-teológico de filosofia. Nós temos atualmente um Ateneu Pontifício em Roma, muitos dos nossos estudantes vão para lá estudar. Temos atualmente também um seminário que é para diocesanos, mas sim, eu conheço. Que é, digamos, regido, o reitor e a equipe formativa são os Legionários de Cristo em Itapecerica da Serra. Até o ano passado havia também membros da nossa congregação que também se formavam, se preparavam ali. Né? Eu terminei minha teologia ali, no Seminário Maria Mater Ecclesiae, em Itapecerica da Serra. A pessoa, quando o padre, de fato, ele chega ao final para o seu sacerdócio, ele, de fato, fica bem preparado, não é? Eu acho que a gente precisa disso, de pessoas bem preparadas para nos ajudar, para alimentar um pouco mais a nossa fé, nos encaminhar de maneira melhor. Eu digo enquanto pessoa, né? Nós enquanto pessoas. Agora, em dezembro tem o quê? Nem 1 ano de padre, então? Nem 1 ano. 6 meses. Está feliz? Muito, padre. É uma experiência realmente, o sacerdócio é uma coisa que, o que São João Maria Vianney dizia, né? O que é o padre, ele só saberá no céu. Porque realmente é um dom que é imerecido, que realmente nunca vou conseguir meditar. Muitas vezes eu tentei meditar na minha oração diante do Santíssimo Sacramento, compartilhar as experiências que eu tive no dia da ordenação, assim, ajudando alguma pessoa necessitada, algum conselho na confissão, fora da confissão. Deus faz tantas maravilhas através do nosso pobre ministério, que realmente eu fico, cada dia mais eu me maravilho, cada dia mais eu me impacto com essa bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, a grandeza de Deus, que escolhe a servos, como diz o Evangelho, inúteis que somos, né? Mas que Ele faz uma obra de misericórdia na nossa vida, né? Eu, nesses poucos meses de sacerdote, né, de padre, como padre bebê, um padre ainda bebê, né, no seu ministério, na sua vida sacerdotal, eu já tenho, assim, vários casos realmente de pessoas tocadas pela graça de Deus, né? Somos sempre instrumentos limitados, instrumentos falíveis, mas Deus se serve, às vezes. E eu acho que a gente tem que entender tudo isso. Eu tenho 20 anos de padre. Em dezembro, agora, dia 3 de dezembro, eu faço 21 anos de padre. Você sabe que é o mesmo sentimento, né? Eu acho que, assim, o labor do dia a dia te ajuda assim, a amadurecer um pouco mais a maneira como você encara e vê a realidade. Mas, assim, esse mesmo ardor do início do sacerdócio, eu ainda sinto aqui. Então, é isso que você está sentindo agora nesses 6 meses, né? Tenha certeza que isso vai continuar para a sua vida inteira. Isso não muda. Você não muda essa maneira de perceber e de olhar as coisas, de acolher as pessoas. Eu acho que mais à frente a gente vai aprendendo a amadurecer alguns pontos. Mas esse ardor não se perde. Que bom. Fico feliz, viu, que você esteja feliz no seu sacerdócio, né? Muito bem, a nossa temática de hoje, nós estamos começando a conversar aqui com o padre Bruno, ele é dos Legionários de Cristo, e a nossa temática é sobre a família, comunicação em família, não é? E a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Que é um dos grandes desafios, eu diria,
da nossa igreja hoje. Mas só que antes de começar sobre essa questão da família, me permita um pouco saber sobre os legionários de Cristo. Porque quem está em casa, por exemplo, quando se fala, por exemplo, dos jesuítas, quem são os jesuítas? Quem são os dominicanos? Quem são os legionários de Cristo? Você poderia dar uma ideia para a gente como funciona? Qual é essa congregação? Como que ela atua? Sim, com prazer. Nossa congregação é uma congregação nova. Ainda estamos engatinhando na nossa vida religiosa, não como seguindo os passos dessas grandes congregações religiosas, né, que já tanto bem fizeram e fazem ainda para a igreja. Estamos também aprendendo, né? Nossa congregação surgiu na cidade do México em 1941. Depois ela foi se difundindo em vários países, Espanha, Itália, chegou ao Brasil. Agora estamos comemorando o 30º aniversário dos primeiros legionários que chegaram ao Brasil, justamente nesse ano de 2015. E depois tivemos, normal, como todas as congregações passam por um processo de aprovação. Naquela época se chamava aprovação canônica, o Decretum Laudis, que a Sagrada Congregação de Religiosos dava para os institutos, né? O Papa João Paulo II, no ano de 83, aprovou um texto de nossas constituições, né, com algumas exceções, com alguns privilégios. Depois tivemos um período de bastante turbação, que ainda, em certo sentido, estamos superando com a graça de Deus, com a oração, com a ajuda da oração de tantas pessoas que nos acompanham, da igreja, do apoio maternal da igreja. Passamos um momento difícil, tivemos que renovar as nossas regras, as nossas normas, constituições, né? Os nossos estatutos. Passamos um período de revisão um pouco da nossa vida, o nosso modo de ser, o nosso modo de transmitir o Evangelho, viver o Evangelho, né? Fizemos uma reflexão a nível de toda a congregação, em todo o mundo. Depois tivemos capítulos por províncias sobre esse tema. E, finalmente, no ano passado, em janeiro, tivemos um capítulo geral, toda a congregação em Roma, para definitivamente revisar o nosso modo de ver, para ver se estávamos realmente vivendo de acordo com o Evangelho, de acordo com os conselhos de Cristo no Evangelho, vivendo segundo o Espírito, né? E passamos por esse momento. Aí redigimos um texto final da nossa espiritualidade, das nossas regras, e enviamos esse texto ao Santo Padre, à Congregação dos Institutos de Vida Religiosa, Sociedades de Vida Apostólica, né? E no ano passado foi aprovado. O Papa Francisco aprovou definitivamente o texto das nossas constituições. Ainda estamos colocando em prática, ainda não sabemos devagar, exatamente. E estamos caminhando, estamos tentando dar os primeiros passos dentro dessa nova visão, né, da nossa vida religiosa, dentro dessa renovação que o Papa Bento nos pediu em 2010. Levaram 3 anos de reflexão de todo o Instituto. Mas isso foi muito bom. Foi muito bom. Com certeza, eu experimentei na minha própria vida espiritual uma renovação espiritual. Isso é muito bom. Como um novo Pentecostes na minha vida. Porque esse processo de revisão, esse processo de renovação, me obrigou pessoalmente, eu acho que também os meus irmãos legionários de Cristo podem compartilhar essa experiência comigo, nos obrigou outra vez a voltar às fontes, às origens da vida religiosa. Isso é um problema, isso é uma necessidade da vida religiosa, né? Sempre voltar às fontes, né? Que bom. Exatamente. Que aconteceu isso. Porque a vida religiosa, eu acho que eu aprendi essa lição, ela sempre se renova, ela vai para frente, voltando atrás, né? Olhando outra vez como eram os primeiros religiosos, o que a igreja pensa sobre a vida religiosa atual, né? Qual é o exemplo, o testemunho de outras congregações religiosas, de outros grupos, qual é essa experiência? Então, foi um trabalho longo, difícil, tivemos momentos de muitas dificuldades, de muitas dúvidas, mas hoje colhem frutos. Mas hoje, graças a Deus,
estamos dando os primeiros passos. Claro. Espero que dentro de uns anos, muitos. se dentro Deus de uns quiser. dentro de uns anos eu cortei você. Dentro de uns anos o crescimento será maior ainda. Se Deus quiser. Vocês estão em quantos no Brasil, mais ou menos, como ideia? Então, temos casas atualmente no Brasil, em Arujá, o nosso noviciado. Depois temos o nosso seminário menor em Curitiba. Depois temos casas de apostolados, temos uma paróquia em Brasília e uma casa de apostolado também em Brasília. Todos professos padres. Professos e padres. Né? Temos também casa em Curitiba, temos um colégio em Curitiba. Nossa, que bom. Um colégio no Rio de Janeiro, com uma comunidade também pequena de Legionários de Cristo no Rio de Janeiro. E depois, às vezes, algum que outro grupinho por aí espalhado pelo Brasil. Né? Às vezes, nós também levamos um grupo, um movimento laical, que se chama o Movimento Regnum Christi, que nós, como legionários, também fazemos parte dessa família, da família Regnum Christi. E então também damos atendimento espiritual, sacramental, a esses grupos espalhados pelo Brasil, de membros do Regnum Christi. Temos no Rio de Janeiro, temos em Recife também, Porto Alegre. Isso que bom. Espalhados, de fato, pelo país todo. Pelo país levando inteiro. A palavra de Deus a essas pessoas, né? Com certeza. Que bom. Olha só, estamos então conversando aqui com o nosso querido padre, que tem nos apresentado um pouco sobre os Legionários de Cristo e tem nos ajudado a entender um pouco todo esse universo, né? E é bom a gente saber disso. Uma coisa bonita que você disse, essa questão, olha, diante de tantas turbulências que a gente passa, Deus sempre é a referência, né? E quando Ele está junto, e como Ele está, né, a obra sempre continua. Eu acho que a gente nunca pode desistir quando as dificuldades vêm, né? Nunca. Né? Se é obra de Deus, a gente sempre ouve isso, se é obra de Deus, ela permanece, não é? Muito bem, então nossa temática de hoje é sobre família. Antes de a gente começar esse bate-papo, a gente vai ver um VT sobre essa questão e eu gostaria de já perguntar para você assim, sobre essa comunicação na família. Na sua família, tem diálogo? Convivência, né? Você tem que conviver bem com a família em casa, né? Tenho sim, eu acho super importante, né? Já que a sociedade está sofrendo uma grande influência na família, né? Então a gente tem que realmente conversar, passar os conhecimentos e acompanhar esse desenvolvimento da família, filhos e marido e tudo. Acho, e eu tenho sim. Eu tenho 3 filhos e a gente está sempre conversando. Precisa, toda família tem que ter, né? Porque se você não conversa, você não se entende, né? Então, tem que ser. Eu acho que a gente ter um bom diálogo faz parte. Para tudo, na vida inteira, entendeu? Se você não souber conversar, os problemas vão se acumulando. Um bom diálogo resolve tudo, né? Evita briga, evita discussão, evita mal-entendido. Nada como um bom diálogo para resolver as situações. Então, e aí? Você que está em casa, que assistiu esse VT, você concorda com tudo isso? Padre Bruno, concorda com isso? Que o diálogo, de fato, é essencial? Sem dúvida. O diálogo é fundamental na vida, sobretudo pensando agora na vida de família. O diálogo é constitutivo de uma família. Nós temos que pensar em primeiro lugar, pois nesse diálogo, se podemos chamar assim, da Trindade. A Trindade é um contínuo diálogo de amor. De fato, bem lembrado. Um diálogo em que o Pai está sempre em relação eterna com o Filho com o Pai e o Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Um eterno diálogo, que é um diálogo inseparável, né? Indissolúvel. E as famílias, em especial as nossas famílias cristãs, estão chamadas também a construir esse diálogo indissolúvel entre elas. Eu sei que a família vai encontrar dificuldade. Nenhuma família é perfeita, todos nós nascemos num berço e somos seres humanos, somos falíveis. Mas, olhando para o exemplo da família divina, se podemos dizer assim, né, com perdão do termo, mas sim, Deus, claro essa família, sim, lógico, sem dúvida. Essa família divina, que é a Santíssima Trindade, nós podemos aprender como dialogar entre nós, pensando como é esse diálogo de amor do Pai com o Filho e do Espírito Santo com ambos. Né? Como é amoroso esse diálogo, como é de entendimento, como Jesus mesmo dizia quando ele estava caminhando conosco aqui por essa terra, né? Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Né? Eu o conheço.
Jesus tinha esse diálogo frequente, por isso diz o Evangelho que ele se retirava muitas vezes para rezar sozinho no monte. Ele necessitava desse diálogo com seu Pai, né? E nós também, como família, como pessoas, nós precisamos do diálogo, falar e escutar também, né? Não só falar, muitas vezes nós gostamos de falar. O diálogo não é monólogo, né? Onde só uma pessoa fala. Diálogo implica necessariamente um e um outro. Né? É necessário um diálogo entre duas pessoas, né? E implica um falar e um escutar, e um estar aberto, é um entender, é aquilo que nós podemos chamar de empatia. Empatizar com o outro significa justamente colocar-me nos sapatos daquela pessoa. Né? Como é que é? Não, vamos voltar. Gostei desse exemplo aqui que o Padre Bruno nos deu sobre... você sabe que a conjugação desse verbo me chamou a atenção. Então você diz, como é que é isso? Você fala do empatizar, e aí? Empatizar com as palavras, com as pessoas. A empatia é você colocar-se nos sapatos daquela pessoa. Ou seja, viver o que aquela pessoa está vivendo, porque senão você não vai conseguir entender o teu irmão, a tua irmã. Calçar mesmo, assim, se colocar-se... perturbar com até a mesma pedrinha que está no sapato dela. Exatamente, você colocar-se no lugar dessa pessoa, para entender o que ela sofre, o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela gosta. O diálogo é isso, é você colocar-se nos sapatos dela, é você entender profundamente. Eu sei que não somos deuses, somos seres humanos. Não podemos conhecer o interior das pessoas, né? Nós vemos um pouco e deduzimos muitas coisas, intuímos o que ela está pensando, vemos gestos, né? O Papa Francisco, justamente na mensagem desse ano, no dia das comunicações sociais, ele falou justamente sobre o diálogo em família. E ele falava que nós temos que aprender a ler a linguagem corporal dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos amigos, porque nós falamos com o corpo inteiro, né? Com um sorriso, com um gesto, com um afeto que expressamos. Temos que saber traduzir essa linguagem do corpo, né? Expressamos o nosso amor, os nossos afetos, os nossos pensamentos com todo o nosso corpo, né? E o diálogo é isso. É claro, porque você consegue, de fato, compreender melhor a pessoa, né, naquilo que ela está dizendo, ou melhor, assim, até em relação à questão da expressão do corpo, naquilo que ela gostaria de dizer e que não consegue dizer com palavras. E aí o corpo acaba sendo justamente a expressão daquilo que ela queria te dizer. Então, por isso que é bom. Se você conhece bem, ou melhor, tenta conhecer um pouco mais a expressão do outro, você de fato consegue talvez entender aquilo que ele quer dizer. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o Padre Bruno. Eu queria só, antes de ir para o intervalo, ver alguns pedidos aqui que nós temos, como a Maria Pereira de Jesus, ela é de João Monlevade, de Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma. Hoje é o seu aniversário. Parabéns, Maria Pereira, que Deus te abençoe e te ilumine bastante, viu? Ela pede também por todos nós aqui da Rede Século XXI. A Maria Eva Gonçalves Machado, de Teresópolis, lá no Rio de Janeiro, ela quer participar do sorteio. Claro, você vai participar do sorteio sim, quem sabe você não leva para casa aí a vela e o terço. A Rosana César Carvalho, de Campinas, no interior de São Paulo, ela pede por seu namorado Júlio César, ela pede pela restauração do seu relacionamento, pela saúde e vida dos seus filhos, Murilo e Isabela, e por toda a sua família. Daqui a pouco a gente volta lendo os interativos, as intenções que você apresenta aqui para a nossa oração no final do programa e também para o sorteio que nós vamos fazer. Nós vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta conversando ainda mais com o Padre Bruno sobre comunicação em família. Intervalo rápido, a gente já volta, um instante só. No texto O Dom da Sabedoria, Padre Adilson Upriste relembra a importância da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Não perca!